Hoje eu vou falar para você daquela criança que mora aqui dentro que dá piti. E todo mundo tem. Piti grande, piti pequeno, mas dá, né? E essa, às vezes, assim, costuma dar ruim a situação. Em espanhol, eles dizem assim, é fazer berrinte, que eu acho que assim, explica bem o que a gente está falando. É aquela criança que se joga no chão e bate, assim, quero, eu quero, eu quero, eu quero já, quero de qualquer jeito. E que às vezes surge assim, quando a gente leva um não redondo, mal educado de alguém num balcão, numa loja, ou em outra situação, no aeroporto, que a gente, assim, naquela sensação de impotência, que eu não posso fazer nada e que eu preciso fazer alguma coisa para poder resolver o meu problema e ninguém está me ajudando e ninguém está me entendendo e eu estou falando e ninguém está me ouvindo, ninguém está me entendendo. Então, dá aquela apelação mesmo, sabe? Em que a gente muitas vezes perde a estribeira, dá uma resposta inadequada, mal educada às vezes até, e que a gente já se arrepende depois. É a criança que ainda não terminou de ser socializada, vamos dizer assim. É a criança que ainda não aprendeu a lidar com as suas emoções de uma forma mais adaptativa, mais adequada, vamos dizer, né? De uma forma que ela possa expressar o que ela sente sem precisar apelar para condutas inadequadas, bem imperfeitas mesmo, né? Eu me lembro de um exemplo que eu sempre cito quando eu falo sobre os papéis internos dessas crianças que dão piti, de um jogador de futebol, vocês devem lembrar, que uma vez mordeu a orelha do oponente quando ele ficou com raiva, mordeu a orelha e foi aquele bafafá todo, saiu em todos os jornais, ele foi suspenso, aquela coisa toda, né? E eu olho para aquela coisa assim, aquela situação, e eu pensei, quantos anos tem esse rapaz que está mordendo o outro, né? Porque, em geral, criança que morde o outro tem, assim, 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, uma criança que ainda não consegue falar, né, não consegue se expressar verbalmente de uma forma que possa alcançar o seu objetivo. Então, de repente, assim, o cara com 30 e poucos anos, 20 e tantos anos, né, em plena cena pública internacional, na televisão, morde a orelha do outro. E isso é bem inadequado, né? Tanto é que, assim, levou multa, não sei, não me lembro se ele foi expulso ou como é que foi a coisa toda, porque eu também não acompanho o futebol. Aconteceu de eu ver justamente, ou talvez tenha sido até no jornal, porque saiu em todos os jornais e tudo, né? Então, gente, a gente tem que cuidar disso daí. Essa é uma criança ferida, essa é uma criança que precisa de ser curada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser compreendida, porque a informação que ela está nos dando é importante, mas a forma está completamente errada. Completamente errada. Então, a gente precisa encontrar uma forma adequada de poder expressar e tirar daqui de dentro esse negócio ruim que surgiu, mas que não faça mal para os outros, que não faça mal para mim, porque eu também não vou ficar levando multa na vida, né? E passando uns vexame desse daí também, né? Então, eu quero ver com vocês como é que tá a tua criança interna que dá piti, né? Como é que ela faz? Quando é que ela aparece? Quando é que ela surge? E o que a gente precisa fazer para curá-la, né? Porque tem como curar. A gente acha e a gente conversa com ela. Se precisar, a gente leva ela para terapia EMDR, porque é realmente aqui que funciona. A gente ouve essa criança dentro de nós, o que ela está querendo expressar, o que ela não está conseguindo dizer de uma forma adequada, e a gente trata, explica, ensina outras formas, né, de se expressar que não seja aquela, e vai ajudando ela a adultecer um pouco, porque assim, isso não dá não, isso na vida adulta, você fazer isso com 2 anos em casa com mamãe e papai é uma coisa, você fazer isso com 25 anos na rua, na loja ou no emprego, você perde o emprego, né, mas perde mesmo. Então, fica a dica para você, escreva aqui nos comentários aí como é que é a sua criança. A sua criança já deu piti na formato adulto? A minha já, e eu já arrependi, e agora eu tô assim, curando a minha para nunca mais fazer isso.